Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Cássia, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a Ele, que nos busca incessantemente, que nos convida à transformação íntima e que nos ensinou o amor maior, o mandamento maior, o ensinamento primordial. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse grande desafio que todos nós precisamos enfrentar: amar o próximo, amar a si mesmo e, acima de tudo, amar o nosso Criador, Deus Pai, que nos ama tanto. Então precisamos retribuir na mesma dimensão esse amor que Ele nutre por todos nós. Mas sabemos que nem tudo são flores em nossas vidas e dificuldades aparecem. Nós ainda, infelizmente, temos o coração árido, então as sementes que foram plantadas há 2000 anos por Jesus demoraram a germinar, demoram a crescer, e é por isso que nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, justamente para aprender. Aprender, em primeiro lugar, com as lições ensinadas e exemplificadas por Jesus. Isso que é o mais importante. E, em segundo lugar, os tropeços da vida. Porque quando o amor não nos atrai para a família próxima de Deus, a dor faz esse papel. Espero que todos estejam muito bem. E antes de iniciarmos, vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Temos nosso irmão Sérgio. Como é que você está, meu querido Sérgio? Espero que você esteja muito, muito bem. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Que Jesus te ilumine, ilumine você, ilumine Lu, ilumine Bernardo. Olá, Vilma. Muito boa noite. Que Jesus ilumine você também, toda a sua família. Muito obrigado por estar sempre conosco aqui, sempre colaborando com a sua presença. Luciane, espero que você também esteja muito, muito bem. Muito obrigado também pela sua participação constante aqui no nosso grupo. Que Jesus te ilumine, ilumine sua família. Marisa, tudo bom, Marisa? Marisa, estive com ela na segunda-feira. Espero que você esteja muito, muito bem, minha querida. Jesus te ilumine. Denise, tudo bom, Denise? Uma ótima noite para você, que Jesus também ilumine você, sua família. Falei com Lorraine semana passada. Albertinho, meu querido amigo e irmão, meus parabéns. Hoje é aniversário do nosso querido Alberto. Quantos anos, Albertinho? Albertinho, eu lembro que eu era criança de colo, você já tinha esse bigode. Se eu tenho 50 anos, você deve estar fazendo aí uns 65, hein, Alberto? Não é possível que você tinha bigode com 16, 17 anos. Esse bigodão. Então você deve ter uns 65 ou mais, hein? Fala pra gente aí, quantos anos, Alberto? Maria Terezinha, muito boa noite, que Jesus te ilumine, ilumine sua família, seu neto querido. Daisy, muito boa noite, Daisy. Que Jesus ilumine você também, sempre conosco, Daisy, obrigado. Oi, Neia, tudo bom, Neia? Ótima noite para você, que Jesus ilumine você e sua família. Ângela, ótima noite para você também, Ângela. Muito obrigado pela sua presença, que Jesus também ilumine você e sua família. Oi, Laura. Espero que você esteja muito bem. Ótima noite para você. Que Jesus te ilumine. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser.
Albertinho dizendo que tem 62, hein? Olha, não engana a gente não, Albertinho. Você tinha bigode o quê? Com 14 anos? Não começa, hein? Ótima noite para a Ângela também, tá, Ângela? Esposa de Albertinho. Ângela, diz aí depois, quantos anos tem seu marido, hein? Olha só, peguei essa imagem aqui que eu encontrei. Eu e o Albertinho numa excursão na praia. Albertinho devia ter lá os seus 42 anos e eu 20 anos, que eu sou muito mais jovem que o Alberto. E ele sempre com o bigodão dele. Meu irmão, Albertinho se chama Alberto Jorge e eu me chamo Jorge Alberto. É, Albertinho dizendo que nasceu com bigode, é isso mesmo, Alberto. Alberto Jorge, Jorge Alberto. Isso não foi coincidência, não. Nós somos realmente irmãos espirituais. Grande abraço, meu querido. Parabéns mais uma vez. E hoje vamos falar sobre amor. Vamos falar sobre o mandamento maior, aquele ensinamento que podemos esquecer tudo, 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 tudo. Se lembrarmos dessas três questões, que é amar a Deus, acima de tudo, amar ao próximo e amar a si mesmo, nada teremos perdido em nossas vidas. Lembro que uma vez Gandhi falou que se todos os livros do planeta tivessem sumido, se perdido, e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Porque o Sermão da Montanha é tão belo e é uma exortação à nossa transformação, às verdades metafísicas. E com certeza Gandhi tinha muita, muita razão. E acima do Sermão da Montanha, temos o ensinamento maior, o mandamento maior. E hoje falaremos um pouquinho sobre ele e no final faremos apenas uma pequena leitura, porque eu vou me estender um pouquinho mais nessa explanação. Então eu deixei apenas uma pequena leitura para o final, mas muito importante e que vai colaborar demais com a nossa compreensão. Então, quando a gente fala em mandamento maior, a gente acaba lembrando dos outros mandamentos, né? Porque desde criança, né, quem fez o catecismo, eu, por exemplo, fiz o catecismo, a gente aprende os 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos, o primeiro logo é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então Moisés, quando sobe o Monte Sinai, ele tem contato com Deus, e Deus envia o primeiro mandamento, que é amar, e amar a divindade acima de tudo. E Jesus, complementando esse primeiro mandamento, ele adiciona amar ao próximo como a si mesmo. É interessante que parece que é uma invenção de Jesus, mas não. Ele faz apenas essa combinação de outros ensinamentos que existiam na Torá, nos livros de Moisés. Para a gente, que não está muito aprofundado no Antigo Testamento, principalmente o espírita, né? O espírita não dá muito valor ao Antigo Testamento. Nós achamos que as leis são apenas aquelas 10. Mas são 613 leis. E tem lei para tudo, né? Tem lei cerimonial, para como é que você purifica um templo. Tem as leis civis, leis penais. Então, quando a gente ouve assim, olho por olho, dente por dente, está em Levítico, né? É uma lei lá de Levítico. E essa lei é uma transformação muito suave do Código de Hammurabi, a lei de Italião, que existia lá na Mesopotâmia, né? Então tudo está muito interligado. Mas também no Antigo Testamento, na Torá, nos 5 primeiros livros, você vai encontrar amar ao próximo e amar a si mesmo. Então Jesus pega essas 613 leis e compila, mistura e extrai o mais importante, o mandamento maior,
que era amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Em Lucas, o Evangelho de Lucas, ele vai explicitar esse mandamento maior, mas lembramos também que existe uma passagem que ficou eternizada, justamente por ser uma parábola, a parábola do bom samaritano, onde não é Jesus quem afirma isso, mas um fariseu que interpela o mestre e pergunta como ele faz para alcançar a vida eterna. Se fosse um espírita, perguntaria: Jesus, como é que eu faço para ir para nosso lar? E Jesus, ele, sabendo que geralmente os judeus, principalmente os fariseus, queriam jogar alguma casca de banana para derrubá-lo, porque os fariseus não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles aguardavam o libertador, mas o libertador do Império Romano. Os romanos, na cabeça dos judeus, aprisionavam, escravizavam o povo. Então, o Messias, aguardado, teria o mesmo papel de Moisés, aquele que libertou o povo hebreu dos egípcios. Então, na época de Jesus, principalmente os fariseus aguardavam um Messias libertador, um Messias guerreiro. E Jesus era um pacifista. Então, quando ele pergunta para Jesus o que ele faz para herdar a vida eterna, Jesus percebeu que ali tinha uma pegadinha, né? Alguma coisa para qualquer resposta ser motivo de escândalo e eles tentarem diminuir a importância do mestre e tirar dele o símbolo de Salvador, de Messias. E Jesus, de maneira muito sábia, pergunta para o fariseu: o que está escrito na lei? O fariseu queria saber o que ele deveria fazer para ir para o céu, para herdar a vida eterna. E Jesus responde com uma pergunta: o que está escrito na lei? São 613 mandamentos. Mas o fariseu, de maneira muito consciente, principalmente porque deveria seguir o mestre há muito tempo, já sabia que Jesus havia trabalhado todas essas verdades, enxugou, resumiu tudo no mandamento maior. E aí o fariseu responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus calmamente diz: você está certo. Vai lá e faça isso, que você vai herdar a vida eterna. Só que o fariseu, ele não satisfeito, pergunta novamente ao mestre: e quem é meu próximo? E isso a gente precisa tratar com muito respeito. E eu peço perdão àqueles que já ouviram a minha explanação sobre isso, ou de outras pessoas abordando o tema, mas isso é muito importante, porque às vezes nós esquecemos de nos perguntar quem é o nosso próximo. E para compreendermos o mandamento maior, essa questão precisa estar muito consolidada em nossos corações. Ao receber essa questão, Jesus convida todos a sentarem e faz a explanação de uma das parábolas mais bonitas, que é a do bom samaritano. O samaritano, como nós já dissemos aqui algumas vezes, era os grandes inimigos dos judeus à época, porque os judeus, eles já tiveram muitos e muitos inimigos. Um dos mais fortes eram os filisteus, né? Um dos mais fortes eram os filisteus, tanto que no Antigo Testamento nós temos Davi contra Golias. Golias era um gigante filisteu. Mas os filisteus já nem existiam mais, e agora os grandes inimigos eram os samaritanos. Eu não vou entrar no fato porque eram inimigos, porque já dissemos muitas vezes, não a gente vai se alongar nesse ponto, e a gente tem muita coisa para falar ainda, mas é importante
ter essa noção de que eles se odiavam. E Jesus vai dizer que um viajante estava caminhando de Jerusalém até Jericó, e no meio do caminho ele acaba sendo agredido por bandidos, fica no chão desacordado, ensanguentado, desfigurado, sem roupas. E um tempo depois, passa um sacerdote, olha aquele corpo ali, mas lembrando que dentre os 613 mandamentos, as leis que existem na Torá, existiam as cerimoniais, e ele não poderia tocar naquele corpo ensanguentado, porque o sangue para os judeus era muito impuro. Lembramos aqui da passagem daquela mulher que tinha uma hemorragia e ela, tão envergonhada porque ninguém poderia tocar nela porque ela era impura, considerada impura à época, e ela toca apenas nas vestes de Jesus e mesmo assim acaba sendo curada, porque Jesus não tinha limites para demonstrar o seu amor através das curas. E ela diz para Jesus de maneira receosa, envergonhada, que ela não havia tocado nele, apenas na sua roupa, que ele não estava impuro. E Jesus, claro que não estava preocupado com essa pureza, ele sabia que a pureza maior era a pureza do espírito, e não a pureza física que os judeus acreditavam. Então, o sacerdote passando, vendo aquele corpo ensanguentado, não ajuda porque no mandamento, nas leis da Torá, era proibido tocar numa pessoa que estivesse ensanguentada. E ele passa, ao largo. Logo depois vem um levita, que era o assistente do sacerdote, vê que o sacerdote não socorreu, porque a estrada entre Jericó e Jerusalém é uma descida, então Jesus deixa transparecer que logo atrás vinha o assistente, acompanhando tudo, e se o meu mestre não ajuda, quem sou eu para ajudar? O exemplo dele é muito importante. E o levita também passa e não ajuda. Quem vai socorrer? Apenas o inimigo, o samaritano. Vendo aquela pessoa necessitada de ajuda, e quando Jesus, na sua parábola maravilhosa, diz que ele estava desfigurado, ensanguentado, desacordado e sem roupa, ele passa a belíssima imagem, apesar dessa tristeza, de que o homem estava irreconhecível. Por estar desacordado, você não sabia o sotaque dele para saber se era um judeu, se era um egípcio, se era um gentio, um grego, um romano. Ele estava sem roupa, você também não conseguia identificar. Como ele estava desfigurado, você não conseguia ver através do tamanho do nariz, por exemplo, qual a sua origem. E mesmo desconhecendo e sem ter nenhuma noção de quem ali estava, o samaritano socorre aquele homem, coloca o homem no seu cavalo, leva a uma hospedaria e cuida daquele ser necessitado. No momento que ele encontra, ele pega o vinho, pega o azeite, limpa as feridas, fazendo os seus primeiros socorros, deixando bem claro que lá na lei de Moisés, nos 613 ensinamentos, nas leis cerimoniais de purificação do templo, o vinho e o azeite eram para embelezar e purificar o ambiente. Mas nesse momento foram utilizadas para o bem maior, que é o amor ao próximo, para socorrer. Deixando de maneira óbvia e inequívoca a mensagem eterna de que nós podemos ter 1 milhão de leis,
mas nada mais importante do que o amor. O amor ao desconhecido. Então, essa parábola deixa muito clara para todos nós o primeiro ponto: quem é o nosso próximo? O nosso próximo é qualquer um. O nosso próximo pode ser o nosso filho, mas pode ser o filho do vizinho, mas pode ser o filho do mendigo, o filho de qualquer mãe que está na rua. O nosso próximo é qualquer um. E revolucionando mais ainda o conceito, ele diz que também o nosso próximo é o nosso inimigo. Por isso, precisamos perdoar 70 vezes 7. Por isso, precisamos reconciliar para que a morte não chegue, por exemplo, e impeça, na vida na Terra, essa ação tão nobre. Mas além de conversarmos sobre quem é o nosso próximo, porque eu acho que todos entendemos, apesar da dificuldade de agirmos assim, mas todos entendemos que o próximo é qualquer um, precisamos também compreender o que é o amor, esse sentimento tão nobre e que também temos tanta dificuldade em sentir e exteriorizar. Então, eu vou voltar com vocês, como eu fiz na palestra de segunda-feira, para o nosso estágio mais primitivo e ir evoluindo o conceito de amor, justamente para alcançarmos o maior conceito, que é o conceito que Cristo nos ensinou. E qual é o nosso estado mais primitivo? É o estado da animalidade. Os espíritos dizem que o ser humano, a essência humana, o espírito, ele experiencia diversas fases e uma delas é a fase do mundo animal, dito irracional. E os animais também amam. Ou vocês acham que uma leoa, quando está lambendo a cria, ela não está amando na maneira dela? Tanto que uma mãe, quando está cuidando do filho com muita paixão, as pessoas dizem: ah, ela está lambendo a cria. Uma leoa, quando ela dá a vida para proteger os filhotes, ela também não está amando. Tanto quando uma mãe acaba tomando atitudes mais agressivas para proteger o seu filho, as pessoas dizem: nossa, ela agiu como uma leoa. Mas será que o amor de um felino, por exemplo, é o amor que nós sentimos? Ou é o primeiro passo para alcançarmos esse sentimento que já experienciamos? Será que esse amor dos felinos não é apenas, ou em sua maioria, um amor químico, um amor instintivo? Poderemos analisar assim, sem romantismo. Porque quando essa mesma leoa tem o seu filhote crescido, ela vai lutar com ele até a morte, disputando, por exemplo, um alimento. É porque o instinto de perpetuação da espécie, naquele momento, nesse momento, já não está mais influenciando quimicamente o comportamento do animal. Mas nesta fase já começamos a perceber esse sentimento, mesmo que seja ainda de maneira tão rudimentar e bruta. Mas nós vamos dar um grande salto agora e vamos para a Grécia Antiga, 2400 anos atrás, quando Platão, através de seus diálogos com grandes personalidades de Atenas, define o que é o amor. Platão vai dizer que o amor, na verdade, Platão nunca falou sobre o amor, né? Porque não existia essa palavra em português. Não existia o português. Ele falava grego. E ele vai dizer, então, que
Nesse contexto, o amor é eros. E eros é desejo. E por definição, o que é desejo? Desejo é aquilo que nós temos pelo que nós não possuímos. Por exemplo, qual é o seu objeto de desejo? Ah, meu objeto de desejo é uma casa na praia. As pessoas só pensam que o objeto de desejo é uma casa na praia se ela não tiver uma casa na praia. Porque se ela tiver uma casa na praia, o objeto de desejo vai ser o quê? Uma casa no campo, ou uma casa, ou apenas um local para dormir. Então, desejo é aquilo que sentimos pelo que nós não possuímos. E eros, ou amor platônico, é aquilo que nós sentimos pelo que não temos. A criança, por exemplo, quando quer um brinquedo, ela está apaixonada pelo brinquedo. Ela sonha todas as noites pelo brinquedo, mas na hora que ela ganha o brinquedo, ela vai brincar um pouquinho e vai deixar o brinquedo de lado, por quê? Porque agora ela já tem o brinquedo, não é mais objeto de desejo. Esse é o conceito de eros, de amor platônico. Nós, por exemplo, quando estamos desempregados, a gente acorda cedo para procurar emprego, a gente estuda para melhorar a nossa qualificação, a gente sonha, a gente ora por um trabalho remunerado, mas na hora que nós conseguimos, passa-se um tempo, o que acontece? O cansaço, a gente já começa a olhar assim, nossa, como é chato isso, ter que começar tudo de novo na segunda-feira. Tanto que existe um conceito em inglês chamado happy hour, a hora feliz. E o happy hour não é durante o horário do trabalho. O happy hour é o quê? Depois que acaba o trabalho, as pessoas se reúnem para tomar um chopp e tal, depois do expediente. Olha o nome que nós damos, hora feliz. A hora feliz não é a hora que a gente chega no trabalho. Por quê? Porque também o adulto experiencia muito o amor platônico. Nossas mães, nossos pais, quando desencarnam, a saudade que dá, aquele amor, mas durante muito tempo que estivemos juntos na Terra, às vezes não ligamos, às vezes não procuramos, às vezes brigamos. Por quê? Porque a gente ama, de acordo com Platão, aquilo que nós não temos, aquilo que perdemos. Mas Aristóteles, discípulo de Platão, evolui esse pensamento e vai dizer então que o amor, diferentemente de Platão, é filia. E filia é a alegria daquilo que se tem. É um ótimo complemento para o eros platônico. Por quê? Porque se você é casado e você sente muita falta da sua esposa quando está viajando, por exemplo, mas quando você retorna e você continua amando a sua esposa, no conceito de Aristóteles, filia, é um complemento ideal, mas um não pode viver sem o outro. Porque se eu amo a minha esposa apenas quando ela desencarna ou quando estou longe dela, mas quando estou próximo eu acho um saco o casamento, está incompleto. E se eu apenas amo a minha esposa quando estou próximo dela, mas quando eu viajo eu viro solteiro na minha cabeça e vou amar o mundo, também não faz sentido. Por isso que a complementação dos dois é o ideal. Mas se pararmos para pensar, o conceito aristotélico do amor ainda é um conceito incompleto. Por quê? Porque ele diz que a alegria daquilo que nós temos, daquilo que nos faz bem. Então, voltando para o assunto casamento, é a alegria da minha esposa que me complementa. Não é a alegria da esposa que me atormenta. É a alegria quando o cônjuge rema na mesma direção. Mas nem sempre a vida é assim. Às vezes, nós estaremos perdidos, nossa parceira, nosso parceiro
também estará perdido. E essa é a grande hora de demonstrarmos também o amor. Mas ainda não estamos preparados para esse tipo de amor. O tempo também vai passar na Grécia e os gregos vão ser escravizados, também pelos romanos. Eu fico imaginando um ateniense culto, nobre, com pensamento filosófico extremamente evoluído, com todos esses conhecimentos que aqui estamos discutindo de maneira muito mais aprofundada, eles possuíam de maneira muito mais aprofundada, e de repente se vendo agora escravos dos romanos. E aí o amor, conceito de amor, nesta fase, a fase helenística, acaba se transformando. O conceito de amor agora é o amor fati, o amor ao destino. E que também é muito importante, e os estoicos, até hoje, são reverenciados justamente por isso. Quantas vezes na vida a gente enxerga que não há nenhum tipo de oportunidade de transformação, porque a gente já tentou de tudo e as coisas não dão certo, então é hora de aceitar o nosso destino. É hora de amar o nosso destino, porque é como se Deus quisesse isso, então vamos aceitar, vamos encarar. E os estoicos, os gregos, trabalharam muito bem esse sentimento em cima das dificuldades, o amor fati. Mas aí chega Jesus, 2000 anos atrás, e revoluciona o conceito de amor. Porque agora o amor, também em grego, é o amor ágape. E o amor ágape é a felicidade de ver o próximo bem. E já sabemos quem é o próximo. O próximo não é o meu filho, porque às vezes eu posso estar totalmente imbuído daquele amor mais primitivo que é o amor da leoa pelo filhote. É o amor instintivo pelo meu filho. Não é esse amor que Jesus está dizendo. Ele está abrindo o nosso leque, abrindo a nossa mente. O amor é outro. O amor é do desconhecido, é do Zé Ninguém. E isso realmente faz uma grande mudança quando compreendemos que é extremamente importante amar o próximo. É extremamente importante ser feliz com o bem-estar do desconhecido. E tão distante ainda é da nossa vida. E por quê, né? Porque a gente já viu, porque nós estamos ainda em amores, seja o amor instintivo, o amor platônico, o amor aristotélico, o amor estoico. E é muito difícil chegar no amor ágape, porque nós temos que romper todos esses amores que são importantes, mas que não nos trazem a felicidade verdadeira. É interessante que Aristóteles dizia que a felicidade era o último estágio. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Para Aristóteles, se você perguntasse para alguém, por que você está estudando hoje, né? Você pega seu filho estudando, está estudando por quê? Porque eu vou ter prova. E você vai ter prova por quê? Porque eu preciso passar de ano. E passar de ano para quê? Porque eu preciso fazer Enem. E por que você vai fazer o Enem? Para entrar numa faculdade. E por quê? Porque eu quero ter um bom emprego, que eu quero ganhar bem. E no final, o estágio último da necessidade é por quê? Porque eu quero ser feliz. Então Aristóteles deixava muito claro que a felicidade é o último estágio do ser humano. E Jesus também vem revolucionar isso dizendo que não. A felicidade é o bem-estar que sentimos em amar ao próximo, em servir o próximo. Não é no último grau, no último momento que vamos ser felizes, não.
é no meio da nossa existência. E essa é a verdadeira felicidade. Servir. Mas, às vezes pode pensar assim, né? Mas olha só, Leco, ok, amar o próximo é muito importante. Mas quando você fica feliz em amar o próximo, e você, onde está realmente a sua felicidade? Olha como é que a gente pensa, né? Porque quando agimos, ainda quando agimos em nome do outro, estamos agindo por um dever moral e não estamos agindo pela felicidade verdadeira. Eu passo 12 horas no orfanato, ajudando, contando história, limpando as crianças. Imagina, bebezinhos que fazem cocô na fralda, e aí meu filho já tem 15 anos, há 15 anos que eu não sinto mais um cheiro de cocô de criança. Aí eu chego em casa cansado, desesperado, eu falei, meu Deus, não, eu vou voltar porque eu tenho um dever moral. Mas eu estou cansado, eu fico muito estressado. O que está acontecendo comigo? Eu estou ajudando, eu estou servindo, lógico. As crianças estão recebendo, elas estão muito felizes. Mas eu esqueci de dedicar o meu amor verdadeiro nesta ação. E é isso que nós não podemos esquecer. O dever moral é extremamente importante, sim, mas o amor verdadeiro tem que fazer parte. E quando o amor verdadeiro faz parte da minha ação, eu me sinto feliz. Então, quando Jesus coloca amar ao próximo como a si mesmo, esse como a si mesmo significa eu estou sendo recompensado pela minha felicidade. A felicidade em ajudar, em servir. Não é só amar o próximo como a si mesmo. Porque o amor tem que ser verdadeiro e não um sentido moral da existência. É o primeiro passo? É. Emmanuel deixa muito claro para a gente que a disciplina antecede a espontaneidade. Então nós temos que nos disciplinar, servir, para ir desenvolvendo esse sentimento tão nobre que é o amor. Mas precisamos desenvolver esse sentimento, porque senão vamos voltar extremamente cansados e um cansaço que muitas das vezes vai nos fazer pensar se vale a pena continuar o trabalho. E quando amamos verdadeiramente, sempre valerá a pena. Mas não podemos esquecer que, além de amar ao próximo como a si mesmo, Jesus nos apresenta o amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é mais importante ainda, porque esse é o maior de todos os ensinamentos. Dos três, esse é o maior. Porque quando enxergamos Deus como nosso Pai, conseguimos perceber que toda a humanidade é a nossa família espiritual. Então, o meu filho não é mais importante que o filho do vizinho, que o filho do desconhecido, que o filho que está abandonado na rua. Porque o sentido da família ganhou nova dimensão. E isso faz nos recordar quando Jesus foi interpelado em uma das suas passagens belíssimas do Evangelho, que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora. E ele pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele não estava negando a família física dele, mas estava dizendo que existe uma família espiritual que é muito maior, que nós precisamos nos atentar sobre isso. Porque quando enxergamos Deus, o nosso Criador, como Pai amoroso de todos, o nosso amor horizontal na criação ganha outra dimensão. O amor com Deus é o nosso amor vertical.
quando compreendemos que esse amor vertical é superior a tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, o amor horizontal, o amor entre todos os filhos de Deus ganha outra dimensão. Eu lembro que na pandemia, eu contei essa história também na segunda-feira, eu ajudava uma família que estava passando por muitas dificuldades. E aí eu criei dentro da minha cabeça que quando a pandemia acabasse, eu iria tratar aqueles desconhecidos que eu socorria de alguma forma, bem superficial, mas socorria. E não estou querendo aqui dizer que eu sou bonzinho, não, não é essa a proposta, mas enxergar como nós somos ainda pessoas com limitações. E na pandemia eu falei, poxa, quando eu reencontrá-los, vou dar um abraço em todos, né? Porque eu tenho às vezes dificuldades desse tipo de relacionamento mais próximo. Mas eu estava com um amor platônico tão aflorado, né? Daquilo que eu tinha perdido, as pessoas que estavam distantes, o distanciamento social, que eu falei, eu vou abraçar todo mundo. Foi só a pandemia acabar que eu modifiquei o meu amor e não abracei ninguém. E aí eu vou lembrar para vocês, recordar com vocês uma passagem que eu já ouvi de Chico Xavier, que Chico Xavier houve uma época na vida em que todas as noites ele fazia as cartinhas para as mães, para os pais, para as pessoas que haviam perdido os entes queridos. E uma vez por semana ia lá o Jorge, que era uma pessoa de rua, que chegava com uma roupa rasgada, que chegava com um cheiro característico, e todo mundo olhava com aquele olhar crítico, né? Aquele olhar distante, porque Jorge não fazia parte, na cabeça de muitos, não era merecedor de estar ali com Chico. E Chico, ele não pensava como nós pensamos. Ele não agia como muitos de nós agimos. Ele, quando via Jorge, beijava, abraçava o Jorge e pedia para o Jorge cantar, recitar uma poesia. As pessoas ficavam muito enfadadas, porque imagina, você está esperando uma mensagem da sua mãe desencarnada e estava lá Jorge atrapalhando. As pessoas não conseguiam, como Chico conseguia, enxergar a dimensão do amor. E, ao final, Jorge dava um beijo na bochecha de Chico e Chico jamais limpou aquele beijo babado. E muitos diziam que às vezes Jorge estava com a boca sangrando porque ele tinha uma doença nos lábios e ficava um filete de sangue e o Chico nunca limpou. Porque o Chico enxergava Jorge como um filho, como um pai, como um irmão querido. Chico venceu isso que nós estamos tentando vencer. Então, a nossa proposta hoje é justamente tentar ressignificar o próximo. O próximo não é aquele que está pertinho, mas o próximo é aquele que está, às vezes, muito distante do nosso coração e que é importante. E o amor, que o amor precisa ser completo. Ele precisa nos trazer felicidade. Mesmo que seja trabalhoso, mesmo que seja cansativo, mesmo que seja penoso, mas o amor precisa nos trazer felicidade. E só vamos trazer a felicidade se enxergarmos Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, como o Pai também de todas as criaturas. Enxergar que existe uma família espiritual e que fazemos parte dela. E como eu disse,
Nós vamos fazer uma leitura hoje muito curta para entendermos o que nosso querido São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, nos fala sobre o amor. E não, não é uma música do Renato Russo, tá? Na verdade, Renato Russo que plagiou Paulo de Tarso. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tinha. E o amor na sua amplitude, não o amor que nós achamos que sentimos, não o amor platônico, não o amor aristotélico, não apenas o amor dos estoicos, mas o amor ágape, o amor que Jesus nos ensinou. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Eu posso ter a fé, eu posso mover montanhas com a minha fé, mas se eu não tiver amor, essa minha fé não serve para nada. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Foi o que eu falei, eu posso trabalhar num orfanato e doar a minha vida, meu tempo, para aquelas crianças que necessitam tanto de amor. Mas se eu não estiver realmente imbuído de amor, para mim, não servirá de maneira plena. As crianças vão receber, elas vão ficar eternamente gratas. Mas nós precisamos dar um passo, não apenas pelo dever moral, apesar de ser muito importante e apesar de ser o primeiro passo. Mas Paulo está nos exortando, nos aconselhando ao amor ágape, o amor que Jesus veio exemplificar. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E nesse momento que a gente lê isso, percebemos que ainda não sentimos o amor. Vamos chegar lá? Com certeza. E esse é o nosso objetivo hoje aqui nessa live. Compreender que é possível e que temos que trabalhar esse sentimento para alcançar um dia essa profundidade. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Porque se você ama e você tem uma profecia que pode ser uma profecia terrível para o nosso país, para o nosso planeta, mas se as pessoas começarem a amar, essa profecia vai ser aniquilada. Porque a profecia é feita justamente para não acontecer, para que possamos compreender e resolvê-la através do amor. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Só através do amor nós vamos nos conhecer verdadeiramente. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. É, pessoal,
Muito importante, né? E aí eu só tenho que agradecer todos os ensinamentos que Jesus nos enviou. E o Albertinho, meu querido amigo aniversariante, mandou assim: Seu Gentil falava, Leco, Alberto e outros. O dia que a humanidade terrena usar o mecanismo do amor, não haverá mais fome, dor e guerras. Lembrando que Bezerra de Moraes colocava, vamos trocar a dor pelo amor. Lembrei dessa passagem. É isso, meu querido irmão Alberto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tão curta essa passagem, tão profunda e tão difícil. Mas não vamos desistir, não vamos fraquejar, vamos continuar essa caminhada, apesar de todas as dificuldades, vamos continuar, porque um dia esse amor que sentimos uns pelos outros também vamos alcançar o desconhecido, aquele que nós temos que nos reconciliar, enfim, alcançar o próximo. Vamos finalizar, pessoal, com muita gratidão, porque hoje foi um dia de muita inspiração aqui. Agradeço demais que os espíritos fizeram aqui com o meu pensamento, porque eu estava muito mediunizado, apesar da minha mediunidade, como eu disse para vocês, ser quase de uma pedra, hoje eu estava muito, muito influenciado. Que Jesus nos abençoe e vamos fazer a nossa prece, lembrando que o nosso copinho de água é extremamente importante para a nossa saúde física e espiritual, justamente porque os bons espíritos estão em nossas casas, em nossos lares, para transformar esse líquido em remédio salutar para as nossas vidas. Fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos e vamos lembrar sempre de Jesus. Porque jamais na terra alguém amou como ele. Muitos já falaram, já ensinaram, mas jamais alguém exemplificou como Jesus. Isso faz toda a diferença. Então, quando tentarmos compreender o verdadeiro sentido deste sentimento, pensemos no Mestre. Porque Jesus é a personificação do amor divino. Jesus é a chave da hermenêutica celeste. Jesus nos amou até no momento de maior dor e angústia de sua alma, seu momento derradeiro na cruz. Ao orar ao Pai de todo o seu coração para que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo, ele ali deixou um exemplo vivo de que é possível amar aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que nos caluniam, que nos destroem o corpo, mas jamais destruirão o espírito que é imortal. Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome. E neste momento, apenas agradecer. Agradecer tudo o que recebemos, tudo o que somos, porque o Senhor nos deu a sua vida para que transformássemos as nossas existências. O Senhor nos ensinou
o que amar, nos amando. O Senhor continua a nos orientar, a nos inspirar, a nos conduzir, porque o Senhor é o nosso pastor. E sem ti nada nos faltará. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua dedicação, obrigado pelo seu amor incondicional. Assim seja, Mestre. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus esteja em nossos lares sempre e que possamos convidar o nosso Mestre todos os dias para fazer parte das nossas rotinas, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Cabe a cada um de nós buscar diariamente esse contato. Ele está lá. Ele está sempre de portas abertas, nos esperando. Cabe que possamos transformar os nossos desejos para justamente estreitar a relação com Cristo. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai, que é tão importante em nossas vidas. Boa noite, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser.